Muito bom dia. Eu quero agradecer também, registrar a minha satisfação de estar representando a Secretaria do Tesouro Nacional neste evento. Quero agradecer o convite recebido, Alessandro Caldeira, que me fez o convite, em nome do Tribunal de Contas da União, e aqui eu quero registrar como é importante esse patrocínio do ministro Augusto Nardes, né, esse patrocínio do ministro Éder de Oliveira. Quero elogiar o painel, o primeiro painel, com a moderação do Leonardo Albernaz. Parabéns, Leonardo. Quero registrar também a aula que a gente sempre recebe da Luciene, né, que é uma atuante ferrenha aí na gestão fiscal. E também eu não conhecia a Giovana, quero parabenizar a Giovana. Eu fiquei assim entusiasmada, você me deu mais energia ainda, porque é importante ouvir o que um gestor municipal sofre no seu dia a dia e como ele encontra soluções para poder minimizar essas dificuldades. Quero aqui parabenizar o meu colega Renato Cavalcante, né? O nosso painel aqui que trata justamente dessa estrutura da governança fiscal. E dizer que quando a gente fica por último para falar é uma responsabilidade enorme, porque todo mundo já falou tudo. Mas como a gente tinha combinado, né, Renato, o que a gente ia falar, você já levantou a bola aí para que eu possa falar um pouquinho do que a gente vem trabalhando no âmbito da administração pública, em especial aqui na Secretaria do Tesouro Nacional. O Tesouro, ele é o órgão central de contabilidade da União, e nós temos uma competência, como o Renato mesmo já colocou, que nos foi delegada lá pelo artigo 50, parágrafo 2º, que objetivando a consolidação das contas nacionais, nós podemos editar normas, né, de padronização dessas contas. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso plano de ação, que foi objeto do Acórdão 1235, que o Renato já abordou aqui. Nesse íntere, a importância do acordo de cooperação técnica, como que ele se insere justamente no cumprimento desse plano de ação. Vou falar um pouquinho também sobre o decreto de criação da nossa CTConf, que é o 10.540, que é um importante instrumento da estrutura de governança fiscal que nós temos atualmente, enquanto não foi editado o Conselho de Gestão Fiscal, e de que forma a gente tem como fazer uma apresentação se esses indicadores estão ou não sendo cumpridos. Vocês viram que o Renato colocou que nos achados ali, muitas vezes o ente afirma que implantou o PECASP, mas quando você vai fazer a auditoria, você verifica que ele está trabalhando só com deparas, ele ainda nem tinha implantado ainda o PECASP. E toda a parte que a gente está trabalhando também com essa disseminação desses procedimentos, com a capacitação e com o último projeto que nós lançamos aqui, que é o projeto Falando de Contabilidade. Bom, eu quero também registrar aqui, como a Luciene fez, os ministros referenciaram, Leonardo e Alessandro, que nós, no mês de maio, comemoramos esses 21 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E quando Giovana falou, e depois o ministro Helder falou também, a importância de nós termos o valor da gestão fiscal como sendo um valor de todo brasileiro, né? Nós somos daquele tempo que a gente tinha aquelas propagandas da Petrobras, né? O óleo é nosso, e que sorte seria para nós no Brasil se todo brasileiro pudesse falar que todos nós temos um mesmo valor, que é o da gestão responsável, gestão fiscal responsável. Bom, quando nós recebemos aqui o Acórdão 1235 de 2017, nós tivemos que elaborar um plano de ação e apresentar ao tribunal
onde nós demonstrássemos a adoção de medidas que pudessem orientar e incentivar o desenvolvimento institucional da gestão financeira dos entes subnacionais, que são os destinatários desses recursos públicos federais, por intermédio das transferências voluntárias, contemplando especialmente todos os mecanismos de controle, em especial também os de transparência pública, né? De forma que nós pudéssemos favorecer e dar uma maior divulgação aos padrões mínimos de que tratavam o decreto 7.185, que era o nosso decreto de requisitos mínimos dos sistemas de administração financeira e de controle, né? Nós encontramos ao longo desse plano algumas oportunidades, né? Uma delas foi a própria CTConf, outra foi a alteração que a Lei Complementar 156 fez em 2016 no artigo 48 da LRF, e de agora, com a emenda constitucional 108, isso passou para ser constitucional, não só no âmbito da LRF, agora é Constituição. E, por último, que é o nosso mais recente produto, é a padronização das fontes ou destinação de recursos. Com base na nossa Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais, nós tivemos aquele revogaço no início do governo de todos os colegiados, de todos aqueles grupos de trabalho que tivessem participação de outras instituições que não fossem do próprio Executivo Federal. E nesse revogaço nós tivemos uma grande oportunidade, porque a nossa Câmara Técnica ela não era instituída por um decreto. E elaboramos um decreto, esse decreto ele foi amplamente discutido com os tribunais de contas, que eu vou falar mais um pouquinho à frente sobre o acordo de cooperação técnica com os tribunais de contas, e também com toda o GEFIM, com o CONFAS, com o Cefaz, com as instituições representantes dos municípios, a CNM, a Abrasf. E essa Câmara Técnica, ela tem o objetivo de assessorar o órgão central de contabilidade da União na elaboração das normas gerais relativas à consolidação das contas públicas. É uma Câmara que nós temos, o Renato já bem apresentou, a representação de forma obrigatória dos entes, um pelo Tesouro Nacional, que é o órgão central de contabilidade da União. Vejam que a gente colocou como órgãos centrais, o outro como órgão central do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, que é a SOF, o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, que é a CGU, um do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, CONCEFAZ, um do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, um da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a Abrasf, um da Confederação Nacional de Municípios, da CNM, um da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, um do Instituto Rui Barbosa, que é o IRB, inclusive da Tricom e do IRB são dois conselheiros, sendo da Tricom, inclusive, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e um do Conselho Federal de Contabilidade. E, além disso, nós temos as instituições que poderão indicar representantes. Nós temos o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Defensoria Pública da União e o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, Renato Cavalcante é o membro titular, né? Alessandro participou do nosso GTCOM, do nosso GTREL, Luciene também participou. Hoje a Luciene faz parte do grupo de assessores técnicos, né, de cada uma das instituições do Tribunal de Contas da União. Luciene também faz parte da nossa CTConf. E no âmbito da CTConf a gente trabalha com todas essas discussões sobre as alterações que nós vamos levar do nosso plano de contas aplicado ao setor público,
do nosso manual de contabilidade aplicado ao setor público, do nosso manual de demonstrativos fiscais. Então, assim, normalmente precedem a algum estudo ou quando temos uma lei, como foi o caso agora recente de termos algumas legislações, nós levamos para o âmbito da Câmara Técnica, onde nós fazemos a apresentação, trazemos qual foi a alteração que a legislação trouxe, e ali nós temos, inclusive, um processo de votação. Eu digo que coordenar a CTConf, para mim, foi o meu maior exercício de um grande colegiado, porque nós temos um regimento interno que nós seguimos, esse regimento interno, com todos aqueles instrumentos de governança desse colegiado, e temos aferição do quórum, temos votação nominal, e até o Tribunal de Contas da União tem uma orientação institucional onde ele não pode fazer parte das votações. Então, ele se abstém, mas nós temos a participação do Tribunal de Contas na discussão daqueles assuntos técnicos, né? E enquanto não editado o Conselho de Gestão Fiscal, porque o Renato trouxe ali, para nós também no âmbito do Tesouro Nacional, o ideal é que nós já tivéssemos o CGF instituído, né? E que a Câmara Técnica fosse um braço do CGF na sua atribuição. Mas enquanto não editado o CGF, nós continuaremos trabalhando com a nossa CTConf no sentido de ir adequando essa legislação. E eu estou falando tudo isso porque vocês vão ver mais à frente que a gente vai entrar no plano de ação lá do acórdão, né, que a gente acabou de frisar. E eu trago aqui duas medidas que nos trouxeram bastante fortalecimento para a nossa atuação como órgão central de contabilidade da União e mais ainda para que nós pudéssemos dar a transparência. Quando nós implantamos o SICONF em 2014, o SICONF ele não é um sistema de execução orçamentária e financeira. O SICONF ele é um sistema de recebimento das informações e dos dados contábeis, financeiros, patrimoniais e fiscais. Só que havia muita, talvez, discussão e falta de conhecimento que quando o SICONF surgiu, os próprios órgãos federais achavam que ele ia substituir aqueles sistemas da área específica, por exemplo, o CIOP, o CIOPS, e de jeito algum, o SICONF ele veio para ser um sistema onde ele pode compartilhar todas as informações e dados de contabilidade, as informações fiscais para todas as instituições, quer seja do governo federal, dos próprios órgãos de controle, dos tribunais de contas, e onde esses dados também têm amplo acesso público. Lá no SICONF, se você entrar, você consegue fazer a sua consulta como cidadão. Então, em 2016, nós fomos até o Congresso, que estava tramitando o projeto de lei, que depois foi convertido na Lei Complementar 156, e nós conseguimos, até a nossa secretária, à época do Tesouro Nacional, era a doutora Ana Paula Vescovi, eu acompanhei a Ana Paula no Congresso, nós fomos falar com o Espiridião Amin, e ele conseguiu colocar, com o apoio da comissão, este artigo que alterou o artigo 48 da LRF, onde a União, os estados, o DF e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme a periodicidade, que depois foi dada, que era mensal, o formato, que é a matriz de saldos contábeis, só que nós preferimos não colocar o nome do formato, porque hoje eu tenho a matriz de saldos contábeis, amanhã eu posso ter mais um relatório agregador a este formato, e o sistema, que nós também preferimos não colocar o nome do SICONF, porque vai que ele pode ter um SICONF linha, né? Estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.
Durante a tramitação, e isso aqui para nós nos trouxe um enforcement, porque a matriz de saldos contábeis, quando ela foi implantada em 2017, 2018 ela passa a ser obrigatória para os estados e 2019 ela passa a ser obrigatória para todos os municípios. Nós tivemos, na época, muita discussão, os estados dizendo que não tinham condição de enviar essa matriz de saldos contábeis. E essa matriz de saldos contábeis, ela vem justamente a suprir aquela necessidade e aquele achado encontrado no Acórdão 1235 de 2017, porque nós não estamos recebendo só uma declaração, nós estamos recebendo agora os dados realmente contábeis, orçamentários e fiscais. E durante a tramitação do novo Fundeb, que aí foi publicada a Emenda Constitucional 108, já em 2020, ao conversarmos com a assessoria da relatora da matéria, nós já mostramos para eles que nós tínhamos essa publicidade, que nós tínhamos essa transparência na LRF. E eles disseram, puxa vida, vamos trazer esse artigo também para o 163, para a Constituição. E foi uma surpresa para nós, quando o mesmo artigo, vejam, até colocamos juntos aqui para que vocês possam ver. Eles copiaram ipsis literis o que estava já no artigo 48 da LRF, apenas eles incluíram para garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados. Então, o CIOP também passa a utilizar a matriz de saldos contábeis como sendo este grande instrumento de informações e de dados orçamentários e fiscais, para que possa ser dado toda essa comparabilidade, essa rastreabilidade. Mas estes dois enforcements, eles vieram a nos ajudar ainda mais como órgão central aqui de contabilidade da União. O ano passado, no meio da pandemia, nós tivemos uma recomendação do Ministério Público Federal, por meio do Ministério Público lá de Pernambuco e do Ministério Público de Contas aqui do Tribunal de Contas da União, da necessidade de que nós estabelecêssemos uma padronização de fontes ou destinação de recursos. Esse assunto ele já vinha sendo debatido já há algum tempo dentro da Câmara Técnica da nossa CTConf, só que nós não tínhamos ainda tido tempo de pegar esse assunto, porque a gente ia priorizando aqueles que eram mais urgentes, aqueles que necessitavam de você ter uma atuação mais rápida. E a padronização de fontes, assim como foi o nosso PICASP, é um projeto enorme, é um projeto imenso, não é um projeto simples. Às vezes as pessoas que estão de fora pensam assim, não, você cria aí um hallzinho de fonte e insere no sistema. Não é assim. Você tem toda uma conceituação, você tem todo um desenvolvimento de sistema, você tem toda uma coerência, que aí vem com o decreto de requisitos mínimos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente ali, mas isso foi uma grande oportunidade, né? Eu sei que houve uma dificuldade no início, nós tivemos que, até para atender a dificuldade que o Ministério Público tinha na sua aferição, se os recursos estavam sendo bem aplicados no bojo da ação 21C0, que é a de enfrentamento à pandemia. Nós estabelecemos em julho de 2020 um rol mínimo de fontes de recursos que tinha que ser observado pela federação para a identificação dos recursos que estavam sendo repassados de natureza federal vinculados às ações e serviços públicos da saúde. Essa portaria criou um mal-estar entre os estados e os municípios, mas nós reunimos todos eles, fizemos reuniões da Câmara Técnica da CECONF, criamos um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, no primeiro dia, que eu também coordenei, eu achei que nós não íamos conseguir ter um consenso, porque cada um ia por um lado, cada um tinha a sua especificidade e as suas dificuldades relatadas, mas
nós constituímos subgrupos, o subgrupo da União, o subgrupo dos estados, o subgrupo dos municípios, subgrupos dos tribunais de contas, e nós fizemos 8 reuniões após e conseguimos obter um consenso. E para nossa grande satisfação, nós publicamos agora em fevereiro de 2021 a Portaria 20. A Portaria 20, ela estabelece a padronização das fontes ou destinação de recursos, com um conceito de que é o grupamento de receitas que possuem as mesmas características para aplicação na despesa. A Portaria 21, nós já alteramos o nosso MCASP, nós já trouxemos o rol de fontes para dentro do MCASP, lá dentro dos procedimentos contábeis orçamentários da nossa 8ª edição do MCASP, e a Portaria 710, então a gente estabeleceu a classificação orçamentária da fonte ou destinação de recursos para aplicação no âmbito dos estados, do Distrito Federal e de municípios. Essa Portaria 710 ela é muito importante, porque ela tem a obrigatoriedade de utilização a partir de 2023. Só que os entes, eles têm toda uma necessidade de adequar os seus sistemas de administração financeira e de controle, adequar também as suas legislações, os seus próprios projetos de lei de diretriz orçamentária, seu projeto de lei orçamentária anual de 2022 já tem que estar na LDO para 2022 e já terá que estar no projeto de lei orçamentário em elaboração no próximo ano, em 2022, para ser executado em 2023. E, além disso, os municípios que estão na fase de elaboração também de seus PPAs também já podem contar com esse novo rol de fontes. Então, daí a importância e a necessidade de que fossem publicados até fevereiro agora de 2021. E aqui eu entro no plano de ação propriamente dito, do nosso Acórdão 1235, foi um trabalho conjunto que envolveu a Casa Civil, envolveu o Ministério, então o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento. Então, os 3 órgãos prepararam esse plano de ação. Eu vou me ater um pouco mais sobre as ações de responsabilidade do então Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. O nosso plano de ação, ele se balizou em 3 pilares. O pilar de normas e procedimentos, o segundo pilar, que é justamente a capacitação e disseminação, e o terceiro pilar dos sistemas informatizados. No pilar de edição de normas e procedimentos, nós elaboramos lá 10 ações, as quais esse ano nós tivemos até a atualização do Tribunal de Contas sobre as ações que já tinham sido implementadas, a atualização de todas elas. Essas ações, elas consistem basicamente na atuação da CTConf, que é a alteração de normas e procedimentos, tanto do nosso manual de contabilidade aplicada ao setor público, quanto do nosso manual de demonstrativos fiscais. Então, por exemplo, nós alteramos agora, que já está na 8ª edição, nós incluímos todas aquelas normas que já estavam editadas até o ano de 2018, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é de todo o processo de convergência. A contabilidade no âmbito do setor público, como é de amplo conhecimento, ela vem nesse processo de convergência aos padrões internacionais, né? O TCU, ele tem nos ajudado bastante, porque ele cobra mesmo que não foi observado o procedimento que está no MCASP, ele coloca o item, ele coloca a página, isso nos ajuda muito com as auditorias financeiras também. Então, nós incorporamos das normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público das 6 a 14, nessa 8ª edição. Fizemos uma alteração significativa nas demonstrações, né, nas DECASP, justamente por conta da incorporação dessas novas normas. No manual de demonstrativos fiscais, que a gente está na 11ª edição, nós fizemos uma completa reformulação do anexo 12 do REREL,
que é o que trata dos demonstrativos das receitas e despesas com ações, serviços públicos de saúde, ASPES, e fizemos também uma alteração no anexo 1, no RGF, para tratar daquelas despesas, inclusive, legislação nova, daquelas despesas de pessoal que são, às vezes, executadas extra-orçamentariamente. Então, fizemos essa alteração também, dentre outras ações. Eu nem vou tecer aqui todas essas ações, porque a gente não tem tempo. No nosso segundo pilar, que aí é o de capacitação e de disseminação, nós temos aqui alguns parceiros. Se fosse só a Secretaria do Tesouro Nacional, nós teríamos sérias dificuldades em fazermos essa capacitação. Mas nós temos um acordo de cooperação técnica com o Conselho Federal de Contabilidade, que é quem tem a prerrogativa no país de editar normas brasileiras de contabilidade, quer seja na área pública quanto na empresarial. E com o apoio dele, nós realizamos de 2018, que foi pós o acórdão, de 18 a 2020, nós fizemos 48 turmas de capacitação, de oficinas, tratando de cada um desses itens do próprio MCASP, dos procedimentos orçamentários, do procedimento de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, levamos os parceiros da SEGES para tratar de toda a parte das transferências voluntárias, os nossos colegas do Tesouro para tratar também de CALC. Então, assim, uma ampla divulgação. Veio a pandemia e nós tivemos, então, que nos reinventar, como fazer essa capacitação. Melhorou mais ainda, porque aí nós tivemos a nossa Secofem online. Já realizamos 3 Secofens online do ano passado para cá, inclusive realizamos uma já esse ano e já temos outra programada para realizar. E nessa Secofem online, nós temos, assim, visualizações que dão mais de 2.000 visualizações. Então, essas oficinas elas estão sendo muito mais efetivas agora pelo meio eletrônico, porque elas estão ficando disponibilizadas no YouTube do Tesouro Nacional e do CFC. E tivemos um parceiro a partir desse ano também, que é o IBRACON, junto com os tribunais de contas, onde nós estamos fazendo a disseminação de todas as normas que foram convergidas. Então, ao longo de 2021, nós temos oficinas sobre cada uma das normas que foram convergidas do padrão internacional. Está sendo fantástico a procura também. O IBRACON ele libera 1.000 vagas para esses eventos, e quem não consegue se inscrever nas 1.000 vagas ainda pode assistir pelo YouTube. No nosso terceiro pilar, que é o aprimoramento de sistemas informatizados, aí nós temos não só o próprio SICONF, que anualmente nós liberamos a matriz de saldos contábeis, né, o formato dela, porque a periodicidade da matriz de saldos contábeis ela é mensal, e a ideia, o nosso trabalho que a gente vem fazendo junto aos outros órgãos federais é para que todos bebam na mesma fonte. Então, há um Ministério da Previdência, o antigo Ministério da Previdência, que hoje é a Secretaria da Previdência, já é um que utiliza só as informações do SICONF. Ministério da Educação, firmamos um acordo de cooperação técnica com eles no início desse ano. Eles também já estão bebendo da fonte do SICONF, buscando as informações do SICONF para alimentar o próprio CIOP, e estamos em fase de assinatura do acordo de cooperação técnica também com o Ministério da Saúde, para que a saúde também tenha a mesma informação. Isso é como o CIAF, que hoje é o nossa grande informação dentro da área federal da execução orçamentária e financeira. Nós temos também o SICONF, que pode ser esse grande repositório de informações que a gente vem recebendo, e agora, por meio da matriz de saldos contábeis, diretamente da contabilidade do ente. Não é aquela declaração que muitas vezes os órgãos federais falavam: vocês estão com a receita corrente líquida no CIAF, eu aqui na saúde estou trabalhando com outra receita corrente líquida, e a educação trabalhava com outra receita corrente líquida. Isso tudo a gente vai dando uma integração das
recomendações, a gente vai criando a cultura de responsabilidade fiscal que todos aqui colocaram nas suas falas e que é muito caro para todos nós. E aí eu já entro aqui também para demonstrar como o acordo de cooperação técnica, aqui também nessa parte dos sistemas, com os tribunais de contas, nos ajudaram. Eu falo demais e acho que eu já estou quase extrapolando meu tempo. Bom, nós firmamos em março de 2018 esse acordo de cooperação técnica e um dos trabalhos que nós tivemos já êxito deste ACT, nós estamos trabalhando com 8 subgrupos dentro do ACT. Nós temos um dos grupos, que é o grupo 3, que ele trata justamente do padrão mínimo de qualidade dos sistemas dos CIAFICs. Então, são auditores dos tribunais de contas de estados e municípios, com auditores aqui da Secretaria do Tesouro Nacional, e nós temos feito essa parceria, esse trabalho, emitido inclusive notas técnicas, que a própria nota técnica que este GT publicou foi agora objeto de um ofício do comitê gestor desse ACT, que eu sou a representante pelo Tesouro Nacional, o conselheiro Seu Marrec, presidente do TCE de Goiás, é o representante pela Tricom, e pelo Instituto Rui Barbosa é o conselheiro Ivens Linhares. Então, assim, nós enviamos aos presidentes dessas duas instituições a nota técnica falando dos requisitos mínimos e onde tem a orientação para que todos os entes federativos, em relação à adoção do sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle, CIAFIC. Isto é a mesma coisa do nosso CIAF aqui na área federal, só que nos municípios, muitas vezes a Câmara tem um sistema, um CIAFIC muito melhor do que o da área municipal, né? Então, isso é para estimular que nós possamos ter esse compartilhamento. E uma questão que a gente precisa deixar bem claro é respeitado toda a autonomia. Aqui no governo federal, a gente já tem essa segurança, a gente está com o CIAF aí há 35 anos, e nesse CIAFIC, o grande receio que muitas vezes a gente escuta, no caso dos estados, do Poder Judiciário, das câmaras, é se o executivo ia buscar o dinheiro dele, aquele dinheiro que ele não gastou, se o executivo ia fazer. Não, a própria legislação, ela prevê lá na Lei de Responsabilidade Fiscal que nós tenhamos que ter a autonomia, é respeitada a autonomia financeira de cada poder e órgão. Então, o executivo estadual, municipal, ele, de forma alguma, ele vai buscar isso. Só que a lei nos trouxe, então, essa responsabilidade para que o executivo estadual e municipal sejam os mantenedores desse sistema único de administração financeira e de contabilidade. Aqui eu estou falando um pouquinho a respeito disso, porque nós, nesse grupo também, estabelecemos um questionário para ajudar os municípios, em especial, a se adequar aos termos do decreto 10.540, que é o de requisitos mínimos. Ele foi publicado em 6 de novembro de 2020, e os municípios tinham um prazo até o dia 5 de maio para enviar aos seus respectivos tribunais de contas um plano de ação de estabelecimento desse sistema único. E o prazo de conclusão é 1º de janeiro de 2023, implantado esse sistema. Então, eu estou mostrando aqui já fruto de um trabalho exitoso aí entre nós aqui e os tribunais de contas. Bom, e aí, lá no acórdão, também tinha essa questão, nós precisamos ter uma aferição se efetivamente essas normas estão sendo implantadas, se os entes estão cumprindo com aquilo que está sendo normatizado. Então, vejam, a gente está trabalhando com as normas, a gente está trabalhando com a capacitação, e agora a gente lançou, no ano de 2019, o nosso primeiro ranking da qualidade da informação no SICONF.
Estamos trabalhando com 4 dimensões. Essas 4 dimensões são ainda verificações muito simples, no sentido de que a gente possa criar justamente esses indicadores mais robustos, mas a gente iniciou de uma forma mais vamos dizer assim, de uma forma mais simples, para não ter grandes discussões. Essas dimensões que a gente trabalha, gestão da informação, a gestão da informação contábil, fiscal, nessa gestão da informação, inclusive, se ele cumpre todo mês, a cada bimestre, a cada quadrimestre, com a assinatura, a homologação dentro do SICONF desses demonstrativos fiscais, e no primeiro ano, que foram com os dados de 2018, nós fizemos só dos estados, onde nós tivemos Alagoas e Espírito Santo empatados em primeiro lugar, depois nós tivemos em segundo lugar Paraná, Rondônia e Sergipe, e em terceiro lugar o Amazonas. No ano seguinte, então, nós já conseguimos fazer das grandes capitais. Então, Belo Horizonte ficou... Perdão, esse daqui ainda é o dos estados já, o do ano de 2020, que é referente às contas de 2019. Pernambuco ficou em primeiro lugar, Santa Catarina em segundo lugar e a Paraíba em terceiro lugar. E aí fizemos também, no ano passado, referente às contas de 19, o ranking das grandes capitais. E aí tivemos Belo Horizonte em primeiro lugar, Recife em segundo lugar, Curitiba em terceiro lugar. E Salvador está muito bem classificado aqui também, viu, Giovana? Quero até fazer um registro aqui, que você tem uma contadora fantástica, Luciana Borges, uma profissional, assim, de muita qualidade e que trabalha muito conosco aqui, junto ao Tesouro Nacional. E briga muito também, viu? E, por último, gente, já encerrando aqui a minha fala, outro projeto que a gente lançou esse ano também falando de contabilidade. Então, no último dia 19 de abril, nós fizemos essa live falando de contabilidade. Nós tivemos até o dia 19 de abril já 5.669 visualizações dessa live, onde nós tratamos do plano de ação para atendimento do decreto de requisitos mínimos, o 10.540. E na semana passada eu tive o prazer de coordenar essa live falando de contabilidade. Nós tratamos justamente de fonte ou destinação de recursos, onde nós tivemos a Luciana Borges lá conosco, viu, Giovana? O Vitor Maciel, do Tribunal de Contas do município da Bahia, e a Cláudia Magalhães, nossa colega do Tesouro Nacional. Voltando aqui na nossa live número 1, super importante para falar do plano de ação, nós tivemos a participação do Eduardo Dionísio e da Solange de Farias, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o Leandro Menezes, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tivemos o Leonardo Nascimento pelo Banco Mundial, que está nos dando um apoio aí também agora, por parte do Banco Mundial, onde nós vamos ter um questionário da aplicação desse plano de ação, e tivemos o nosso colega lá do Tesouro, Leandro Souto, coordenando essa live. Então, assim, queria agradecer e fico à disposição para as perguntas.